Bom, gente, você já sabe que estamos trafegando, navegando, conversando aqui a respeito do Evangelho de Lucas, com a ideia de entendermos o que Lucas registra. Já falei algumas vezes, mas quero lembrar que é o Evangelho mais bem construído, não o melhor, de forma nenhuma. Cada um deles tem o seu caráter, a sua especificidade, e todos eles nos edificam. Mas Lucas ele fez uma extrema pesquisa e profunda pesquisa para escrever o que ele escreveu, para registrar o que ele registrou. Obrigado, Evi. E nós precisamos aprender e aproveitar o conteúdo de Lucas, é o que a gente tem tentado fazer juntos aqui aos domingos. Lembrando que Lucas escreve para quem, gente? Teófilo. 80% de vocês já sabem, não é? Quando a gente chegar na 100ª conversa, eu acho que todo mundo vai dizer em uma só voz, Teófilo. A gente torce para isso. Mas foi isso que aconteceu. Lucas escreve para um homem, Teófilo, e a nossa ideia aqui é tentar extrair do texto tudo aquilo que Lucas fala, obviamente registrando as falas de Jesus e os acontecimentos ali no começo da igreja e no movimento de Jesus. Vamos lá? Lucas, nós estamos no capítulo 18, olha aqui, que legal, andamos mais um pouquinho. Lucas 18, 1, nós temos uma parábola que é contada por Jesus e diz o seguinte o texto. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo, julgue a minha causa contra meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? É uma conversa bem interessante, principalmente quando nós olhamos para trás do texto, ou seja, aquilo que nós já conversamos aqui, e assim nós podemos construir muito bem a ideia, ou melhor, captar muito bem a ideia daquilo que Jesus já está dizendo nessa parábola, a partir do que nós já conversamos aqui. No capítulo 17, por exemplo, Jesus apresenta o reino que já está entre nós, foi a conversa que nós tivemos semana passada, e o reino que será pleno. E ele diz que é preciso morrer para que nós tenhamos acesso a esse reino que já está entre nós e será pleno. A partir daí, nós percebemos um movimento de Jesus em trazer algumas parábolas. A primeira delas é essa que nós conversamos hoje, que retratam essa realidade de um reino que já está presente e de como nós devemos nos comportar, aspas, viver e nos relacionar com a vida que temos diante desse reino que já está aqui e de um reino que virá completamente. Bom, então nós temos essa história que retrata a nós a vida de pessoas no reino e de pessoas fora do reino. Pense comigo, essa é a nossa realidade. Estamos em um mundo caído, cercado por gente que alguns conhecem a Jesus, entregaram sua vida para Jesus, se relacionam com Jesus e outros não. E essa é uma história que traz muito bem essa situação. E há coisas muito importantes para nós aprendermos aqui. Há duas figuras de dois personagens são apresentados por Jesus. O primeiro deles é um juiz. Vamos conhecer um pouco mais esse juiz. O versículo 2 nos diz, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Essa é a descrição de um homem distante da transcendência, distante do amor, um homem que vive a vida como lhe é possível viver, sem se preocupar com
o que vem além, o que está além, sem se preocupar com aquilo que nós não vemos. Na verdade, a preocupação dele era exclusivamente consigo mesmo. Essa é a intenção de Jesus. É um texto carregado dessa intenção. Um homem que não teme a Deus, um homem que não quer saber daquilo que não se vê. A palavra usada aqui por não temer a Deus, esse verbo temer, é o verbo phobeo, o verbo que nos traz a ideia de que ele não tinha nenhum problema com a figura divina, ou seja, a figura divina não lhe causava espanto. Ele não pensava nada sobre Deus, ele não encarava aquilo que os olhos não podem ver, não há reconhecimento da parte dele quanto a poder, quanto à grandiosidade de Deus. Tudo isso para ele era superficial, ele passava por cima disso. Ou seja, Deus não era ninguém para aquele homem. Não havia temor no seu coração, é o que Jesus nos diz. Se você pensar bem, esse é um exemplo bastante próximo, para não dizer absoluto, da situação da cultura que nos cerca. Nós vivemos numa cultura que nós podemos classificar como secular. A palavra secular, o termo secularismo, tem a ver justamente com esse afastamento das questões espirituais. E isso tem acontecido cada vez mais. Nós estamos num país atrasado 20 anos, mais ou menos, em aspectos culturais, em movimentos da Europa e dos Estados Unidos. Então nós já vemos isso, mas não com tanta força como acontece lá, onde Deus está em último lugar, onde Deus já não existe mais. Não é? Essa história de espiritualidade, de religião, se você quiser usar essa palavra, é algo realmente muito distante da vida das pessoas, e isso tem desembarcado para o lado de cá de uma forma muito forte, ou seja, Deus está perdendo lugar. Não é difícil nós nos relacionarmos com gente que pensa como esse juiz, que Deus, eu estou cuidando da minha vida, eu mesmo cuido da minha vida, que Deus grande, poderoso, tudo é uma questão de ciência, tudo uma questão de conhecimento. É interessante que tem a ver com o homem como centro de tudo. Essa ideia da posição daquele juiz, essa é a ideia do que nós percebemos hoje dirigindo a vida das pessoas. O homem é centro de tudo. Isso é aquilo que nós herdamos do famoso iluminismo. Quando o homem descobre o poder da ciência, quando o homem dá um tchau para a religião, que até o iluminismo mandava em tudo, dirigia tudo, era a força da igreja, dos dogmas. Essa é uma questão histórica. E daqui a pouco o homem começa a descobrir o seu potencial, e ele tem poder e domínio para explicar coisas. Aquilo que era tão folclórico, aquilo que era tão misterioso, agora não, agora eu entendo e sei. E Deus vai ficando cada vez mais distante. Nós herdamos essa situação. E a partir disso o homem ajusta a orientação da sua própria vida a partir de si mesmo, e não mais da transcendência. É o que nós percebemos, é a rebeldia ao divino, não quero nada com Deus. Interessante que semana passada nós tivemos uma conversa bem esclarecedora sobre esse reino que já está entre nós e sobre o reino que virá. E Jesus descreve uma situação bastante clara no capítulo 17, e ele cita Noé e Ló. Vocês lembram disso, quem estava aqui domingo passado? E ele fala que aqueles que estavam em volta de Noé e de Ló casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam. E eu fiz aqui um parênteses para explicar que Jesus está falando de gente que só vive a vida, porque eles não faziam nada de errado, mas ao mesmo tempo faziam tudo de errado, porque Deus não tinha lugar na vida deles. Essa é a ideia que Jesus reforça, que Jesus enaltece, que Jesus amplifica, usando a figura desse juiz. São aqueles que não consideram o reino de Deus como uma realidade. Essa é a ideia desse homem. Essa é a realidade que nós vivemos. Mais, diria eu. Além de não respeitar Deus, há um desdobramento disso. Ele não respeita ninguém. Se Deus para ele não é importante, o outro para ele também não é importante. Como resultado de não temer a Deus, aquele homem, aquele juiz não respeita pessoas. Ele se considera superior.
Ele não se compadece de ninguém. É uma visão banhada em superioridade. Eu sou melhor, eu não preciso de ninguém, não preciso atender essa mulher carente e necessitada que bate à minha porta. Eu sou melhor. Ele descarta o amor ao próximo de uma forma muito clara. Não há uma atenção à espiritualidade, e o que nós vemos é um movimento que bestializa aquele homem. E não é difícil de nós percebermos isso na sociedade em que a gente está. Ao nos desconectarmos da transcendência, ao dizermos tchau para Deus, nós perdemos da nossa humanidade. Nós nos afastamos da nossa humanidade. O outro já não importa mais. O ápice disso são crimes hediondos que você vê por aí. É só você dar uma passada em qualquer site de notícias e você fica assim impressionado com a capacidade humana de produzir o mal para com o outro em uma escala que a gente realmente não consegue entender. Essa é a perda desse referencial divino, dessa ideia de nós realmente considerarmos Deus presente em nossa vida. Quando eu desprezo isso, eu desprezo o próximo, ou seja, a relação com o divino, ela me coloca diante do outro. O evangelho verdadeiro, ele sempre vai apontar para esses dois movimentos, é o transcendente e o próximo. É disso que se compõe uma espiritualidade saudável e o próprio evangelho. Lembre-se que Jesus, quando foi questionado a respeito do resumo da lei, Jesus, como é que o Senhor resume a lei? Ame a Deus acima de todas as coisas, tema a Deus, reconheça a existência de Deus e se dobre diante dele em amor, mas não se esqueça de amar ao próximo. É o que o evangelho me faz, é o que o movimento divino faz em nosso coração. Espiritualidade que despreza o outro não existe, não é correta, não é bíblica, pelo menos eu diria isso, portanto não é correta. Essa é a situação daquele homem. Veja, por exemplo, que em 1 João 4,20, nós temos o seguinte palavra de João, de Jesus, registrada por João, perdão: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Eu pensei em usar esse versículo justamente para nós fazermos o caminho inverso. Não é? Se eu amo a Deus, eu preciso amar o meu irmão. Se eu não amo a Deus, se eu desprezo a Deus, quase que automaticamente desprezarei aquele que é próximo. Ou seja, é um retrato da vida fora do reino de Deus. É a sociedade imersa na sua condição humana, pecaminosa, caída, perdida. E essa é a nossa realidade, pelo menos ao nosso redor. A vida fora do reino também é um jogo de interesses, né, gente? Além de você claramente perceber o desprezo pelo divino, o desprezo pelo outro, é um jogo de interesses, porque eu quero me dar bem, eu preciso cuidar de mim. E essa é a descrição também daquele homem. Quero lembrar com você o versículo 4 e 5, que diz o seguinte: por algum tempo ele não a quis atender. É óbvio que ele está falando aqui da viúva, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Aqui nós percebemos a conduta interesseira do juiz. Deus nada, próximo nada, eu tudo. Então eu me movimento nas relações a partir de interesses. O texto, você sabe, que fala de uma viúva, e nós vamos falar já já dela, que fica interpelando o juiz e dizendo para ele: atenda a minha causa. E ele, por puro interesse, fazendo aquela conta do mal menor, diz o seguinte: é melhor eu atender essa mulher, senão ela vai me molestar. Interessante que essa palavra molestar, no grego, no original, chega a ser alguma coisa ligada à violência, ela vai me bater. Então, no mal menor, é melhor eu atendê-la. Ou seja, não há misericórdia naquela relação. É uma relação de interesse. Ou seja, é o retrato de um coração, do coração de um homem, que não se importa com as pessoas mesmo. Ele se importa absolutamente consigo mesmo. É gente que faz conta para a relação com as pessoas. O que é que isso vai agregar a mim?
Se eu fizer isso para você, o que é que eu vou ganhar? É um retrato difícil, um retrato duro, mas é um retrato real. Ou seja, um homem mau, tomado pelas preocupações de uma vida longe de Deus. Guarda tudo isso daí, e vamos falar do segundo personagem da conversa, que é a viúva. Versículo 3 descreve a viúva. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. É uma mulher com certeza desesperada, abandonada e injustiçada. Por que nós sabemos disso? O texto ele é muito sucinto quando apresenta a figura de uma viúva, mas culturalmente, historicamente, nós temos sempre esse respaldo em para afirmarmos isso, porque a figura de uma viúva talvez seja uma das figuras mais frágeis presentes no texto bíblico. As viúvas fazem parte daquilo que os teólogos chamam de quarteto da fragilidade. Gente frágil. Gente que precisa ser acolhida, gente que precisa ser cuidada. Inclusive no Antigo Testamento, e esse termo vem da análise dos frágeis lá no Antigo Testamento, Israel era obrigado a cuidar. A lei dizia: vocês precisam cuidar das viúvas, dos pobres, das crianças, dos estrangeiros. Esse é o quarteto da fragilidade. Então quando Jesus joga aqui, ou Lucas registra aqui Jesus falando sobre uma viúva, é esse contexto que deve emergir na cabeça da gente. É uma mulher frágil. Uma viúva dependia de favores para viver. É uma mulher fragilizada, injustiçada, vítima de uma injustiça, e isso fica claro quando ela pede para que o juiz julgue a sua causa. A palavra julgamento para nós dá a ideia de que um lado pode estar certo e o outro também. Vamos fazer uma disputa judicial aqui. Eu entrei na justiça contra ele e o juiz vai dizer: esse lado aqui está certo ou esse lado está errado. Quando nós pegamos a palavra julgue a minha causa para o português cru assim, dá a ideia de que de repente ela está errada e o outro está certo. Não. A melhor tradução seria aqui alguma coisa como: defenda o direito que eu tenho. É a palavra grega como que é? Ekdikel. Ai, meu Deus, é muito difícil. Ekdikel, é isso aí, alguma coisa do tipo. Já para lá. Meu professor de grego vai me pegar no meu pé depois, mas tudo bem. Essa palavra quer dizer isso aqui, gente. Defender o direito de alguém, fazer justiça, proteger, defender uma pessoa. Então ela não está pedindo para que uma causa, que talvez ela seja vitoriosa ou não seja julgada. Ela está dizendo: eu estou sendo injustiçada. Eu estou sendo prejudicada por alguém. Você pode fazer justiça, e o juiz tinha essa capacidade. Jesus, então, apresenta a nós uma figura de alguém que vive no caos, alguém que está indefeso e desprotegido. Interessante é que Jesus, no começo dessa conversa, apresenta o reino de Deus e faz um alerta aos seus discípulos. A gente já vai continuar conversando sobre a viúva, mas eu preciso abrir esse leque aqui no nosso papo. Olha o que diz o versículo 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Não deixem de orar. Vocês estão no meio do caos. Não deixem de orar. Eu vou me ausentar daqui a pouco e vocês vão ficar nesse mundo caído, cheio de gente como o juiz, e vocês serão como essa viúva. A viúva, irmãos, ela nos representa. Ela representa a igreja. Orar sempre e não desanimar é a palavra de Jesus a nós que estamos nesse mundo caído, cheio de injustiça. É a palavra de Jesus a nós que vemos o mal e não sabemos como resolver essa questão, e nem temos como resolver essas questões. Essa é uma palavra para a igreja, que ao se comportar de maneira diferente da sociedade, é perseguida, é mal vista, é julgada, é injustiçada. Essa é a realidade que os discípulos viveriam logo após a ida de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus, e essa é a realidade da igreja. A igreja primitiva é perseguida, gente.
mortos, acusados de nada, perseguidos, machucados, feridos, e essa realidade continua, sem dúvida nenhuma. E a palavra de Jesus é: orem sempre, não esmoreçam e não desanimem. Quem vive os valores do reino neste mundo, irmãos, do reino de Deus, nesse mundo caído, e toma o caminho da entrega, e toma o caminho da morte, automaticamente se fragiliza diante do reino dos homens. Quem perdoa, quem ama, quem acolhe, quem é misericordioso, quem deseja a justiça, gente, está indo na contramão do mundo caído e do sistema que nós temos. O sistema que é representado por um juiz que diz no texto: o que importa sou eu vou passar por cima de você. Perdoar não, isso daí é coisa de crente. Eu estou aqui para vencer na vida e me fazer feliz. Mas o discípulo de Jesus vai na contramão disso, e ao ir na contramão disso, se fragiliza. Por isso que a figura da viúva, ela é muito claramente uma representação do povo de Deus, da igreja. Vemos o mal que bate à nossa porta e nós somos como a viúva. E o que acontece é que de tanta paulada que a gente toma, de tanta injustiça que a gente vê, e eu espero que você pelo menos tenha esse sentimento no teu coração, de ver esse mundo caído, essa desordem, essa loucura, esse mal que cresce a cada dia, o que acontece é que muitas vezes a gente desanima. Muitas vezes a gente esmorece, porque o reino ainda não veio definitivamente. Virá o dia que a Nova Jerusalém, diz Jesus, registrado por João em Apocalipse 21, descerá. E isso tudo aqui será restaurado. Que legal, que incrível. Mas não é a nossa realidade hoje. Somos assolados pela dificuldade da vida e por vivermos num mundo injusto. Alguns são assolados por um medo de morrer que não sabe de onde vem. Outros são assolados por um medo quanto ao futuro, ansiedade, incerteza, insegurança. Outros vivem uma angústia existencial. Outros são traídos. E tudo isso vai formando esse cenário de fragilidade, que é o nosso cenário, que é a nossa existência. Aqueles que acham, inclusive, que está demorando demais para resolver as coisas, porque agora eu aceitei a Jesus e me disseram que se eu fosse para os braços de Jesus, tudo seria resolvido, está demorando demais. E é o marido que não se converte, não sai do vício, e é o filho que está perdido nas drogas que não volta, são os negócios que estão todos enrolados, enroscados, é a vida sentimental, é a vida familiar, a vida financeira. Tome para você a sua realidade e veja se ela se encaixa em uma dessas colocações que eu faço aqui. Somos nós, fragilizados pela vida, machucados e feridos, andando nesse mundo caído. Nos deparamos com gente, como eu disse, que acha que tudo vai ser resolvido facilmente e automaticamente, se esquecendo que no reino as coisas não funcionam assim. No reino a gente planta sementes e espera que elas cresçam. No reino a gente vai sendo transformado pelos valores do Evangelho, e daqui a pouco nós somos outras pessoas, mas isso demanda esforço e tempo. Muitas vezes nós nos deparamos com gente, com um sistema que afeta a nossa vida, é a vida debaixo do sol. Eu estou fazendo um estudo sobre a carta de Apocalipse nas minhas lives, e essa semana conversei sobre a igreja de Esmirna. Não tinha dado muita atenção naquele texto, até me debruçar sobre ele para fazer a live. Que igreja sensacional a igreja de Esmirna. Uma igreja que ama ao Senhor, mas que é perseguida mesmo. Perseguida, arrebentada, morta. Muitos deles que estavam lá. Mas que é cheia de amor e é resiliente. Mas essa muitas vezes não é a nossa realidade. Nos fragilizamos, sofremos, choramos, porque a vida debaixo do sol é difícil. É interessante que Jesus fala sobre essa insistência
para nós não esmorecermos, orarmos constantemente. Essa é a lição que Jesus traz aos seus discípulos e que nós devemos abraçar também nessa manhã, eu espero. Interessante é que o problema da viúva foi resolvido, né, gente? Porque o juiz, como eu já disse para você, mesmo que por interesse, resolve. Ela clama, ela pede, ela chora aos pés daquele homem. A cena é que todos os dias aquela mulher estava provavelmente na porta do tribunal. E onde o Império Romano chegava, uma estrutura montada para julgamentos e coisas do tipo, um tribunal era erguido. Então a cena é provavelmente essa. E ela clama, e ela chora, e ela pede. E o juiz, por interesse, resolve o problema. Mesmo sem vontade, ele atende o clamor daquela mulher. A partir disso, então, Jesus nos traz a realidade de Deus para conosco. Já temos a figura de um juiz, que representa esse mundo doido, e gente desse mundo doido, caído. Temos a figura da viúva, que representa a igreja. E o que é que acontece? Aí Jesus explica a parábola, é o versículo 6. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Jesus tira a figura do juiz e coloca a figura de Deus, dizendo assim aos seus discípulos: gente, se até esse juiz mau, se até essa figura cheia de perversidade, antipatia, crueldade, se até ele atende a viúva que clama, quanto mais Deus, que é generoso, bondoso e gracioso. O recado, portanto, é: continuem buscando o reino de Deus. Continuem buscando o reino de Deus. Parece que está demorando, é o que Jesus diz, mas é o tempo que nós vivemos. Ele está retratando esse tempo entre um reino que já está aqui e um reino que virá. Esse tempo em que o reino está aqui é o tempo em que muitas vezes nós teremos essa fragilidade e a viveremos intensamente. Mas espere o reino definitivo, buscando o reino de Deus. Lembre-se de Mateus 6,33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Continua firme, irmão. Continue firmes, meus discípulos. Jesus deixa claro aos discípulos que ficarão no mundo caído, esperando a plenitude do reino de Deus, que Deus é bom. Vocês vão ficar aqui, eu vou subir para o Pai, as coisas vão apertar para vocês, vocês estão num sistema cruel e injusto, mas Deus continua sendo Deus e Deus continua sendo bom. Eu lembrei do Salmo 136. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, o que diz aí, irmão? Dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Jesus está trazendo à tona mais uma vez, como já fez tantas vezes, a misericórdia e a graça de Deus que nos socorre e que nos atende. Nós não estamos sozinhos. Nós, ainda que representados por essa viúva fragilizada, não estamos sozinhos. A graça imerecida de Deus repousa sobre nós. Continue, irmão. É isso que Jesus está nos ensinando. Continue clamando, continue vivendo os valores do reino, ainda que às vezes pareça que não vale a pena. Ainda que pareça que ser honesto nesse país não vale a pena. Ainda que pareça que o melhor é adotar os valores tão estranhos dessa sociedade em que vivemos, não, continue firme, sendo discípulo de Jesus, morrendo a cada dia. A bondade de Deus está conosco, a graça do Senhor está conosco. Não cometa um engano infantil
de achar que essa é uma história que tem a ver com pedir, pedir e Deus vai me dar tudo o que eu quero. Não, não é por aí. Pode ir lá insistir que Deus vai me dar tudo o que eu quero. Não é isso. Você sabe que não é isso, porque Deus não é obrigado a nada. Essa interpretação é infantil, é longe da realidade do texto. Na relação homem e Deus, o que existe sempre é misericórdia. Sempre, irmão. Até percebendo a história, nós entendemos que aquele homem não atendeu aquela mulher porque ela tanto insistiu, mas porque era interesse a ele. Não posso pegar esse texto e ir por esse caminho. Então a pergunta é, mas eu devo pedir ou não? Então eu paro de orar porque Deus é bom e sabe tudo o que eu preciso? Não. Vamos lembrar o primeiro versículo da história? Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar e não desanimar. Sim, peça. Ore e clame, porque isso tem mais a ver com o teu coração do que com a ação de Deus em fazer aquilo que você quer. Jesus está nos ensinando, e aliás, já nos ensinou, que nós devemos ter o coração transformado para nos relacionarmos adequadamente com Deus cada dia mais. E a oração que nós fazemos diante das nossas fragilidades, diante das nossas lutas, diante do desespero que muitas vezes bate à nossa porta, ela tem como objetivo não pressionar Deus para que Ele faça alguma coisa, mas acalmar, ajustar, equalizar o meu e o teu coração à vontade de Deus. Então ore, persista e não desanime. Lembre-se que Jesus já disse, João 16:33, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esperem, amadureçam, confiem. O bom ânimo é o antídoto para esse desespero que tantas vezes bate à nossa porta. O bom ânimo é esse antídoto para a dor e as angústias que nós vivemos. Então Jesus está dizendo, gente, no tempo da luta e da dificuldade que vocês viverão, porque viverão, vocês estão no mundo caído. Orem, insistam, não desanimem, porque a graça e a misericórdia do Senhor repousam sobre vocês. Amém, irmão? Mas tem algo para fechar a nossa conversa muito, muito importante. Eu diria, inclusive, que é o mais importante. Que é o versículo 8, que diz o seguinte: digo a vocês que depressa lhes fará a justiça, não é? E aí ele segue, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? É uma pergunta interessante essa. Deus vai cuidar de vocês. Take it easy, a boa mão do Senhor está sobre vocês. Mas, quando chegar o tempo em que o reino virá plenamente, aquele tempo da solução final, aquele tempo em que tudo será restaurado, será que Deus vai encontrar fé sobre a terra? Bom, é interessante nós pensarmos que a palavra fé no Novo Testamento, eu vou dizer que invariavelmente tem a ver com reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Não é essa fé do positivismo gospel, não. Joga isso aí no lixo, irmão. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vamos ter fé, vai dar certo, vai dar certo. Essa aí é infantilidade. Fé no Novo Testamento é fé na pessoa de Cristo e na sua obra redentora na cruz. Ele é meu Salvador. Ele é meu Senhor. Então Deus é bom, é bom. Estamos no meio dessa loucura, desse caos, dessa... meu Deus. Mas Jesus está dizendo que o Pai cuida da gente, é isso. Lembra lá de Mateus? Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Essa é a ideia. Mas e a fé em Cristo? Vai continuar? Você vai continuar sendo um discípulo de Jesus? Porque perseguição, dor, mal,
Quando aquela enfermidade entra na casa da gente. E quando uma enfermidade entra na casa da gente, não é só uma pessoa que fica enferma, todos nós ficamos, né? Quando alguma coisa sai do controle, quando a gente é perseguido, quando a gente diz não ao sistema e o sistema nos oprime. Isso muitas vezes é um instrumento que afeta a nossa relação com o Pai. E Jesus está preocupado com isso. Vocês, meus discípulos, estão preocupados em terem os seus problemas resolvidos? Calma, Deus é bom e Ele vai atender a necessidade de vocês. Mas e o coração de vocês? Como é que fica? E o dia que não tiver, você vai continuar sendo meu discípulo? E o dia que a resposta for não, você vai continuar persistindo em amar a Jesus? E quando as pessoas te traírem? E quando você perder o emprego? E quando acabar o dinheiro? E quando vier aquela causa da justiça que você não esperava e que é injusta contra você? E quando te perseguirem lá no trabalho? E quando? Você vai continuar tendo fé que eu sou Senhor e Salvador da tua vida? Quando tudo acabar, eu vou encontrar fé no coração de vocês? Diante da dor, às vezes a nossa reação é pensar que não vale a pena e coisas do tipo. Jesus está dizendo: continue crendo, continue perseverando, continue me amando, continue sendo meu discípulo. E a minha pergunta para você nessa manhã, irmão, encerrando o nosso papo, é: como é que está a tua fé no amor de Deus diante das dores da vida? Como é que está o teu coração, meu irmão? Como é que está a tua caminhada diante das situações difíceis que você tem vivido? Você tem pensado em desistir? Talvez a ideia de se igualar com pessoas que não temem a Deus tenha passado pela tua cabeça. Fulano está se dando melhor daquele jeito. Acho que eu vou largar tudo isso aqui e vou por esse caminho aqui. Será que isso tem chegado aos teus ouvidos? Será que você tem realmente pensado na graça divina mesmo nos dias mais difíceis? Ou você tem talvez se tornado um juiz iníquo, reproduzindo iniquidade, reproduzindo caminhos diferentes do caminho dos discípulos de Jesus? É tempo, portanto, de nós voltarmos a crer na graça do Senhor e na misericórdia de Jesus que está sobre nós. Eu diria, para encerrar, que Lucas, melhor dizendo, observando toda essa conversa de Jesus e registrando isso, aliás, Lucas não observa, mas registra, provavelmente por ter informações sobre isso, ele está dizendo o seguinte a Teófilo: Teófilo, o sistema despreza a Deus, Teófilo. Por isso, as pessoas desprezam pessoas, Teófilo. É o retrato do mundo que a gente está. A vida é dura mesmo, viu, Teófilo? Não deixe de pedir e nem esmoreça, mesmo sabendo que a vida é dura. Deus é melhor que os homens, Teófilo. Deus é bom, Teófilo. A sua graça está sobre nós, Teófilo. Continue sendo discípulo de Jesus, meu amigo. Mesmo nesse mundo caído e mal, porque Deus cuida de você. Persista em ser um discípulo de Jesus, é o que Lucas está dizendo para Teófilo. É o que o Senhor está falando para a gente hoje, irmão. Persista, persista, continue, creia, continue caminhando. Deus é bom. Feche os teus olhos um pouquinho. Coloque o teu coração diante de Deus nesse momento. Coloque a tua dificuldade diante de Deus nesse momento. Fale com Jesus.
Os ouvidos dele estão abertos e atentos ao clamor e à nossa necessidade. Eu não tenho dúvida que Jesus preparou essa manhã para falar com a gente sobre resiliência, persistência e certeza da graça e da bondade de Deus que nos alcança. Querido Jesus, eu sei que o Senhor está falando aos nossos corações nesta manhã. Eu quero orar junto com os meus irmãos, pedindo: Jesus, ouve a nossa oração. Ouve o clamor de gente que está aqui, Jesus, cansada, ferida, machucada, desanimada. Cuida de corações que estão aqui abalados por situações da vida dura que vivemos debaixo do sol. Mas obrigado, porque essa é uma palavra de ânimo para nós. O Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No meio desse caos nós vemos sinais da tua graça, Jesus. Ajuda-nos a crer. Renova a nossa fé nesta manhã, no teu cuidado, no teu amor, na tua misericórdia e na tua graça que nos alcançam no meio das nossas dores e fragilidades. Tem misericórdia, Jesus, de nós. Olha para nós e nos fortalece nessa manhã. Queremos ser discípulos fiéis, que andam nos dias difíceis, que andam nas lutas, que andam nas dificuldades, sabendo que o Senhor é bom. Perdoa, Jesus, a nossa incredulidade. Perdoa, Jesus, a nossa rebeldia. Perdoa, Jesus, a nossa incapacidade de perceber que nas pequenas coisas o Senhor está dizendo: eu estou com você. A tua vida está nas minhas mãos. Eu cuido de você. Eu não sou um juiz iníquo. Eu sou Deus amoroso e gracioso, Jesus. Tem misericórdia de nós e nos ajuda e nos fortalece nessa manhã, Senhor. Dá-nos graça para continuarmos semeando os valores do reino, o reino de Deus aonde nós formos, a ser luz aonde nós formos, mesmo no meio da dificuldade, a sermos aqueles que vivem o Evangelho, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e persistindo, e caminhando. Os discípulos de Jesus estão descritos no livro de Atos como os do caminho, Senhor. Nós somos os do caminho e continuamos caminhando, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Alivia-nos, Pai. Alivia a carga de tantos que estão aqui. Alivia o peso de tantos que estão aqui. Alivia-nos, Senhor. E fortalece-nos para que juntos possamos continuar caminhando e crendo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. A obra na cruz foi feita. Por misericórdia nos alcançou. O Deus que nós servimos e a quem nos prostramos é o Senhor Deus poderoso, soberano e generoso para conosco. O evangelho que nós cremos é o evangelho da cruz, do sacrifício de um por todos, da entrega de um por todos. Esse é o máximo amor que nós podemos experimentar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nosso coração está diante do Senhor nessa manhã. Nossas dores estão diante do Senhor nessa manhã. Nossa fragilidade está diante do Senhor nessa manhã. Como aquela viúva te pedimos, tem misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa incrível reunião. Obrigado porque a gente tem vivido umas coisas muito especiais aqui. Obrigado pela nossa comunidade, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque a gente sofreu tanto na mão da religião. A gente foi tão explorado pela religião.
que tantas vezes eu não acreditava mais que era possível a gente viver uma comunidade tão legal como a casa, Jesus. Eu sou grato ao Senhor e reconheço, é fruto da tua misericórdia e graça. Não somos nada, não somos ninguém, mas o Senhor tem sido bondoso conosco. Aproxima-nos uns dos outros, Jesus. A gente precisa agasalhar mais gente, a gente precisa amar mais gente, a gente precisa cuidar dos irmãos que estão passando dificuldade, Jesus. A gente não pode ser como aquele juiz iníquo que não liga para ninguém. Tira isso da cabeça da gente, Jesus. Levanta uma comunidade doadora, generosa, atenciosa. Levanta uma comunidade que abraça quem chega, que acolhe quem chega do jeito que chega, Jesus. Faz a gente viver o Evangelho e se ajudar dia a dia, suportando um ao outro em amor. Obrigado, obrigado. Obrigado por esse domingo. Dá-nos uma boa semana. É o que oramos, no nome santo, daquele que é santo, daquele que é Senhor de todas as coisas, daquele que cuida da gente, Jesus Cristo, Senhor dos senhores. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém, irmão.